Todarabá, Yahweh, no nome de Yahushua HaMashiach, vamos continuar esse estudo. Para mim foi um bálsamo na minha vida. E a gente sempre respira fundo depois que vê um estudo maravilhoso desse, para que a gente possa traçar as nossas metas para ir se adequando ao que Yahweh quer para nós. Onde você mora definirá o destino da sua família. Já falamos que a casa ou a tenda, ela tinha dois lados. O lado do homem e o lado da mulher ou das mulheres, com os filhos, com os quartos. Dividido por paredes, que cada parede tinha uma porta, onde, principalmente na porta do casal, né, do marido e da esposa. E ali nós vimos claramente que existia uma hierarquia patriarcal e existia também uma liderança da mulher no que cabia a parte dela dentro da casa. A mulher não tinha casa, ela tinha quarto. Ela tinha uma morada, ela tinha um lugar dentro da casa do pai. E o pai entrava em contato com ela sempre, ou com elas. Como diz que na casa do meu pai há muitas moradas, como Yahweh entrará em cada um dos quartos para ver cada um de nós que estamos aqui. O pai casando com a sua noiva Israel, assim era os israelitas com o seu habitat, com o seu lugar onde eles viviam. Então eu fiz a primeira parte aí explicando sobre a semente, sobre a tenda, explicando sobre a parede, explicando sobre a porta, né? Explicando as diferenças da casa ocidental, que totalmente foi feita para poder tirar as casas de cidade, a comunhão, a shalom, a liberdade das famílias, e elas são controladas, inclusive dentro das casas, porque não há uma liberdade, não há uma... Como é que se fala? Eles não têm... esqueci a palavra, aquela palavra que diz fora liberdade. Eu vou lembrar até o final. Eles não poderiam estar atravessando os limites uns dos outros, né? E existia sim um modelo, tanto físico como um modelo de socialização dentro da casa. E esse modelo era um modelo patriarcal da Torá, tá bom? Hoje eu vou terminar agora aqui o capítulo, são, se eu não me engano, 15 capítulos, eu peguei só algumas partes, e esse capítulo, ele é o capítulo 11 do livro, que nós vamos fazer aqui no Imabait, estudar esse livro, toda a nossa comunidade aqui, tá bom? Capítulo 11, vamos falar sobre o pai. Vamos deixar esse nome bem grande aqui, porque nós falamos muito que o Criador é o nosso pai, nós falamos muito de patriarcado, mas infelizmente nós não vivemos a vontade desse pai. E qual que é a expressa vontade do pai? Que eu tenha que eu me espelhe nele. Yahushua se espelhava no pai, e eu tenho que me espelhar em Yahushua. Entendeu? Por quê? Yahushua é a expressa imagem do pai. Então, uma casa, como que nós, agora, prepare a cadeira aí, homens e patriarcas e homens que solteiros que vão casar, que vai falar conosco agora, ok? Infelizmente, nós não somos os patriarcas na sociedade ocidental, porque o ambiente que nos cerca nos impede de estar fazendo a vontade do nosso Pai. Nos impede até que nós conheçamos a verdade, porque a verdade nos liberta, né? Então, capítulo 11 vai falar do Abba, do Pai, ou Av, Pai. Tu, ó Yahweh, é o nosso Pai. Abba, nosso Redentor. Teu nome é desde a perpetuidade. Você vê que a palavra Pai tem a ver com a palavra nome, que é muito distorcida aqui no Ocidente, principalmente pelos grupos de nome sagrado, que quer falar a pronúncia perfeita de 6.000 anos, de um hebraico que teve 4 fases e que se perdeu ao longo dos 4.000 anos, e os caras acham que eles vão conseguir falar perfeitamente sem conhecer o mínimo
de hebraico e nem são israelitas. É impossível isso que nós estamos vendo. Não tem como, irmãos, a gente estar fazendo uma restauração sem passar pelo pai e pelo nome. Você vai entender o que é o nome do pai, ok? Pai. A palavra hebraica para pai é Av, no hebraico moderno é Aleph, ó, não é um boi, ó, que não tem nada a ver com boi, e o vet, né, o bet, que é Av, ou Ab, né? Uma raiz mãe e escrita ao boi e a tenda. Opa! Podemos parar por aqui, né? Se o filho tem a ver com as paredes, né, e a semente dando continuidade na casa do pai, o que significa a palavra pai no hebraico pictográfico, no palehebraico, entre aspas? Ave é o Aleph, que é o boi, o líder, e o bet é a tenda. Então, o líder da tenda. Então, só aqui você vê o patriarcado. A palavra hebraica para pai é Av, uma raiz mãe escrita aqui, o boi e a tenda, na antiga escrita pictográfica. Como discutimos anteriormente, a primeira letra é uma cabeça de boi, que representa a força, e a segunda é a tenda representando a família, que reside dentro da tenda. Eles têm o significado combinado de força da tenda. Quem que é a força da tenda? O líder da tenda. Quem que é o líder da tenda? O pai. Por isso que na casa de meu pai há muitas moradas. Por isso que temos um pai que é Yahweh e o nome dele é para sempre. Por quê? O pai representa o caráter desse líder nessa tenda. Bendito é o nome de Yahweh. O pai também é aquele que se mantém firme e ereto. Tem uma palavra ereto em hebraico que é Yashurum, que tem uns bitolados também por aí, que diz que Yashurum é o verdadeiro nome de Israel. Eles falam Yashuru, não falam nem Yashurum, que é com Nun no final. Yashurum, que a tradução é vertical, ereto. Então, o pai também é aquele que se mantém firme e ereto. Israel também é como se fosse um nome poético para Israel, Yashurum, é algo vertical. Uma ponta nos céus e outra na terra, quer dizer, um contato direto. O pai tem um contato direto, né? O pai aqui da terra, nós, os patriarcas, os líderes das casas, temos que ter um contato direto com o pai nos céus, apoiando a família. Então, presta atenção. Quem manda na sua casa? O boi? Ou, entre aspas, a mulher, né? Nessa casa. Então, patriarca, até o nome, o primeiro alfabeto hebraico diz que o líder da tenda, a força da tenda é o boi. E quem que é o líder? O pai. Entendeu? Então, só que nós vemos que já, só nisso você vai refletir aí o quão difícil é você ser o sacerdote, o Kohanim o Kohen da sua casa, porque nem casa no modelo de A nós temos. Então, para restaurar isso, tem que haver a mão do nosso Criador sobre a nossa vida e os nossos projetos. Agora vamos falar sobre o filho. Como que é o filho no palehebraico? Muitas vezes vemos nosso relacionamento com o Criador, olhando para ele como um rei elevado que se assenta em um trono. Isso assim lá na igreja, né? O pai, lá aquele homem mau, num trono, né? Enquanto nós somos somente os súditos aqui embaixo. Yahweh projetou a estrutura familiar para nos ensinar o verdadeiro relacionamento entre ele e seus filhos. Por isso que nós chamamos eles de Abba, ele de Abba, porque o filho chama o pai de Abba. Quando eu chamo o pai de Abba, eu estou dizendo que ele é o líder da tenda. Lembra? O boi e a tenda. O filho, como que é escrito? A palavra hebraica para filho é ben. Nós falamos lá em cima. Ou a tenda da semente, ó. Na escrita antiga. Esta palavra é hebraica, entendida como... Esta palavra é hebraica e entendida... Vou pôr aqui um vírgula... E entendida como a tenda que continua. Peraí, ela só vai continuar se ela tiver o quê? Um boi, um pai que domina
a sua tenda, a sua casa. O Bet como uma representação da tenda e o Nun como uma representação da semente que continua com a próxima geração. Esta palavra também significa a família continua. Nos modelos de quem? Do pai. Mas quem dá a sequência? O filho. Aqui nós vemos claramente uma alusão ao pai, Yahweh, e o filho, Yahushua. Ele dá sequência, sempre deu e sempre dará. Por quê? Porque o filho tem a semente, a zero, o esperma do pai. E Yahushua não teve nem óvulo humano, nem esperma do seu pai terreno, Yosef, ou José. Né? Então, se ele era da semente do pai, ele é exatamente o pai herdeiro. Fantástico. Entendeu? A imagem expressa do pai. O filho que sempre honra o pai. Isso é o palio hebraico, irmãos. A mente hebraica via a tenda e os filhos como a mesma coisa. Olha só. A mente, eu vou pôr aqui, hebraica. Por que a mente hebraica? Porque a mente hebraica não é a mente ocidental, é a mente oriental. Visto que ambos funcionam da mesma maneira. Tenda e filhos, eles são iguais, funcionam, agem. Preste bem atenção. A tenda era feita com pelos de cabra trançados, antes das casas de alvenaria, né? Com o tempo, o sol branqueia e enfraquece o pelo das cabras. Vai vendo? Exigindo sua substituição contínua. É igual as telhas de uma casa. Lá era a cobertura de pelo de cabra. A cada ano, um novo painel de aproximadamente 3 metros de largura e no comprimento da barraca é feito pelas mulheres. Oh, Yahweh de Sevaot, irmãos, isso aqui é fantástico. Todo ano é preciso trocar a cobertura, a tenda, tanto dos lados como de cima, de pelos de cabra a cada ano. E quem faz isso? As mulheres. Por quê? Porque a mulher não foi feita para ter filho de ano em ano. Olha isso, irmãos. É Yah que abre a madre. Só que a cada ano. Aqui já mostra o modelo da casa, da tenda. Era mostrando que a mulher teria filhos de ano em ano. Isso é hebraico pictográfico. Isso é a revelação fantástica. Aí eu coloquei porque para os irmãos lá de Shavuot, né, do nosso acampamento. O painel antigo que ficava ali nas paredes, né, é removido e a nova faixa é adicionada à tenda. Da mesma forma, a família é continuamente renovada pelo nascimento de filhos, também feitos pelas mulheres. As mulheres que faziam a troca desses pelos de cabra, dessas, como diz aqui, cada tempo, peso do sol, branqueia as cabras de distribuição contínua. Cada ano, aproximadamente comprimento, os pelos das cabras, como se fosse a cobertura, né? Então isso só mostra aqui, irmãos, que a mulher, a função fundamental dela é gerar filhos e não evitar filhos. Eu não estou aqui fazendo alguma forçando barra para ninguém e achando que é de qualquer jeito que as pessoas vão cuidar dos filhos. Ele tem que ter uma vida estruturada. Mas Yah colocou na função nas mulheres de fazer a troca dos pelos de cabra. Quer dizer, eles precisam ser renovados. Então a mulher precisa ter filhos. À medida que a família cresce, com o nascimento de mais filhos, a tenda deve ser aumentada e painéis adicionais são adicionados.
Esta é a imagem encontrada em Eshaiah, Isaías 54, 2 e 3, que fala sobre mulheres que não tiveram filhos. Preste atenção. Amplie o lugar da sua tenda. Estique bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Quer dizer, não evite. Alongue suas cordas. Fortaleça suas estacas. A casa, ela tem que estar firme pelas estacas, pelas cordas. E as cortinas têm que ser ampliadas. Você viu, acho que essa semana, já todo mundo fazendo uma previsão que a China não ia ter mais jovens daqui a 30 anos, ia perder. Não ia ter mais líderes, porque os velhos iam morrer tudo, eles evitam filho. E agora estão abrindo uma lei para ter 3 filhos. Era só, se eu não me engano, 1 ou 2, se eu não me engano. 1 filho ou 2 por casal. Se eu não me engano era 1, eu não me lembro. Agora eles aumentaram para 3. Porque se não tiver descendentes, aquele país acaba. Por isso que se nós não tivermos descendentes, o nosso povo que leva a Torá acaba. Entendeu? Enquanto muçulmanos são o maior povo do mundo, com trocentas esposas, ensinando seus filhos a odiarem Israel, odiar Efraim e Arudá, e preparando o ataque final no mundo inteiro, principalmente em Jerusalém, como você viu a semana retrasada, vários mísseis lá dos palestinos sendo jogados do lado de Israel, Israel se defendendo para acabar com os terroristas, né? Amplie o lugar de sua tenda, ô irmã que tá me ouvindo aí. Estique bem as cortinas de sua tenda. É irmã, viu? Não impeça. Sei lá, medita. Alongue suas cordas. Fortaleça suas estacas. Ah, eu preciso fazer faculdade. Eu preciso fazer MBA. Eu preciso ter meu corpo sem estrias. Eu só faço os filhos, só gero filhos com cesárea, porque eu não quero sentir dor. Isso é mulher ocidental. Mulher oriental israelita não é assim não. Assim como os painéis da tenda ficam brancos com o sol e são recolocados, os cabelos dos idosos da família ficam brancos. Ó, que lindo! Eles são removidos pela morte e substituídos por novos membros, os filhos. Por isso que a tenda se renova pelos filhos. Bendito é o teu nome, Yahweh, que nos renovou com Yahushua. Aleluia. Para identificar a idade de um indivíduo, dizemos, olha isso, ele tem 50 anos, não é assim que a gente fala aqui no Ocidente? No idioma hebraico, para expor isso, dizemos, ele é um filho de 50 anos. Isso também pode ser traduzido também como? Isso pode ser traduzido também como? Ele tem 50 mudanças no painel. Já que a idade de uma pessoa pode ser calculada pelo número de painéis alterados durante sua vida. Fantástico. Número de painéis alterados. Todo ano se muda a nossa personalidade, a gente vai amadurecendo, vai tendo mais gente, mais pessoas na família, né? A raiz menor de Baná, ó, Baná, deriva da raiz pai, que é Ben. Tá vendo? A raiz menor de Baná, esse aqui você tira, ó, como se fosse isso aqui, ó, Baná, esse aqui é Baná, né? Bet, Nun e Rei. Baná deriva da raiz pai. Ben, tá vendo aí, ó? Ben, se eu não me engano aqui, é raiz mãe, tá? Que é tudo raiz mãe. Aqui foi o problema do tradutor. Da raiz mãe, Ben, que é essas duas letras aqui, ó. Ben, deixa eu pôr aqui ó, grande pra você entender. Ó, Ben, essas duas aqui, ó. Você vê que é a raiz, né, da palavra. Hebraico tem raiz. Significa literalmente construir uma casa. Uau! O filho constrói uma casa. A casa, tenda, é construída com painéis. Ben, com filhos. Enquanto a família é construída com filhos.
Irmãos, tudo tem a ver no paleo hebraico. Nada do paleo hebraico deixa a desejar. Por isso que não é qualquer um que vai saber interpretar esses caracteres pictográficos em hebraico. Não se meta besta. Primeiro aprenda o básico para você ir crescendo, aí você vai entender. Porque vai ter gente que vai querer pegar palavras aí, ó, e vai inventar um monte de heresias. Cuidado. E olha só o que fala. Yaakov viajou para Sukkot. Engraçado, né? Sukkot é tendas. E construiu Baná para ele mesmo uma casa. Gênesis 33:17. Se ele construiu para ele mesmo uma casa, em outras palavras, é que ele estava falando de filhos. Em hebraico, entendeu? Tem esse sentido. Ó. Então ela, Rachel, disse: olha a minha criada Bilá. Entre nela. É assim que está no hebraico. Aí eu pedi ele explicar isso, né? Foi outro tema lá no Shavuot, no acampamento. E que ela gere sobre meus joelhos, para que eu possa ter filhos. Baná. Tá vendo aqui, ó? Ou banim, né? Em hebraico, é plural. Por intermédio dela. Bereshit, Gênesis 33. O pai constrói sua família por meio dos filhos, que um dia o substituirão. Olha agora. Homens, israelitas, homens, machos, bois. Presta atenção. E eu me incluo nisso. É responsabilidade do pai ensinar e instruir seus filhos nos assuntos familiares, para que quando chegar a hora deles lidarem com a família, eles o farão de acordo com a vontade de seu pai. No judaísmo moderno, se diz que a descendência vem pela mãe, e a mãe que cuida dos filhos. Sabe onde ficam os pais? Nos bancos, empresas multinacionais, nos mega trabalhos, e levam seus filhos, em vez de ensinar a ter tendas, a ser servos de Torá, a terem só dinheiro. E é ensinado que é a mãe que ensina os filhos. Eu aprendi isso. Que a mãe ensina os filhos. Mas como assim, Yosef, ela não ensina? Se ela fica em casa. Ela vai ensinar os filhos do lado do quarto dela, do lado dela. Porque do lado do pai, ele ensina os filhos como ele ser um pai um dia. E a mãe ensina os filhos do outro lado, principalmente as meninas, a serem donas da casa, submissas ao marido, que gerem, sejam obedientes, façam, que cuidem de tudo, das servas. Provérbios 31, leia, mulheres. A mulher tem função, mas não a de instruir. Quem instrui é o pai. Entendeu? Quando deixou isso para a mãe, começou o caos no Ocidente. Entendeu? Tanto que hoje, no Ocidente, quando se separa um casal, o filho fica com quem? Com a mãe. Lá na Torá era com o pai. Você vê que as coisas se desvirtuam. Aí você fala assim, lógico, você não vive mais lá. É lógico que eu tô na diáspora. Meus pais pecaram, seus pais pecaram. Por isso a gente sofre. Tá entendendo, irmãos? Ahin Hayot, irmãos e irmãs. Uma palavra hebraica que significa instruir, presta atenção, é bein. Bein. Outra raiz menor da raiz mãe, ben. Instruir é da raiz menor de ben, de filho. O pai constrói sua casa criando e instruindo seus filhos. Não é a mãe. No judaísmo foi mudado. A mãe tem sim uma parcela de ensino, mas para quem vai cuidar de um dia de uma família, quem vai herdar a profissão é o pai. E ele instrui seu filho. A mãe ajuda, mas ele vai instruir o seu filho para liderar um dia sua tenda. Amém? Como filhos de Arva, é nossa responsabilidade ouvir e aprender com o nosso Pai que está nos céus, para que possamos crescer e seguir a sua vontade. E nós oramos o Pai Nosso. Avinu Sheba Shamayim, Id Kadesh Simchat Avo Malchutecha. Pai nosso que está nos céus, seja feita a
tua vontade. Não é a vontade da mãe para a instrução dos filhos, é do homem. E o Ocidente deixa para a mulher que fica em casa. Por quê? Porque o cara escravo tem que trabalhar em outros lugares e a mulher fica com os filhos. E lá no patriarcado, todos os filhos trabalhavam para o pai e as meninas para a mãe. A mãe cuidava dos dois, mas quem instruía era o pai. Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade. Irmãos, quando eu vi isso aqui, eu falei, puxa vida. Eu deixei muitas coisas na mão da minha esposa. E eu vacilei. Porque eu não conhecia. Ela instruiu, alfabetizou e etc, etc. Mas eu deixei muitas vezes de cumprir esse papel. Porque o Ocidente me obrigava a ser escravo de empresa quando eu trabalhava. E hoje eu tenho oportunidade de estar junto dos meus filhos e conheci um estudo desse. Eu tenho que encabeçar isso urgente. Amém? Você que tá aí, ó. Não sei o que você vai fazer. Eu quero que você arranque mesmo o cabelo os fios da barba, os cabelos da sua cabeça. Para você ficar como eu me senti. Se você quiser ter um modelo da casa do Pai. Meu desejo é fazer a tua vontade, meu Elohim. E o teu ensino está dentro do meu coração. Nós temos que fazer a vontade do Pai, os desejos do Pai. A mulher tem os desejos para o marido. Ela não pode ter desejos próprios. Desde que ocorreu o problema no Éden. O teu desejo era para o teu marido. Não é mais para ela. Porque quando ela agiu por si própria, ela levou o marido também ao erro. Porque ele estava do lado dela quando comeram, entre aspas, o fruto do bem e do mal. Ele tem que encabeçar. Você não tem encabeçado. Todos os homens é difícil encabeçar no Ocidente. Como que nós vamos fazer isso se não houver uma mudança radical? Selá, homens, pensem. Se vira nos 30, guerreiro. Na passagem acima, o ensino de Yahweh é paralelo à sua vontade. Isso nos leva a outra palavra bíblica, Torá, que normalmente é mal compreendida. E aqui nós vamos terminando, que eu vou dar esse estudo inteiro do livro aqui para o pessoal do Imabyte, porque é para quem está no projeto da casa, que nós aqui estamos fazendo. E eu li em Shavuot, Pentecostes, no domingo, Maseh Shilihim, Atos 2, 1 a 2. E quando o Homer, a contagem da moeda de Shavuot e Pentecostes se completou, que é o que a gente comemorou, todos eles estavam em Errad. Lembra Errad? Vem de Had. Lembra? Rete, a parede e a semente. Quer dizer, filhos com espaços na parede, né? Cercas na parede, rete, né? As cercas, quer ver aqui? Vamos ver aqui em cima. Rete. Vou mostrar aqui para vocês. O rete. Aqui, ó. Cujos. Vamos ver aqui. Ó, rete. Uma parede com uma porta que vem de Had. Tá vendo aqui, ó? Had. Vem aqui de Errad. Nós estamos aqui embaixo, ó. Errad. Né? Simultaneamente no mesmo lugar. Estavam os nazarenos, 120, neste mesmo lugar. Onde eles estavam, de repente, veio um som, um ruído, o voz dos céus, como rua forte e violento, e encheu Kol Habait. O que é Kol Habait? Toda a casa. Que casa que eles estavam? O cristianismo ensina que eles estavam numa casa de 2 andares, como que é o nome que eles falam? Num lugar que ficava em cima. E essa Rabaite
nós estamos fazendo todas as paraxás, tudo que fala Bait de Yahweh é a casa, o templo, a recal, a tenda, o templo. Eles estavam nos lugares que existiam no templo, onde ficavam as pessoas. Eram divididos quartos. E o Criador derramou o seu Ruach na casa dele, na tenda dele, apesar que era uma construção de alvenaria, o templo. E estava o sacerdote fazendo todo o serviço na parte da manhã, 9 da manhã. E eles estavam assentados naquele cantinho. E a palavra Bait, em hebraico, é casa, braço, mão, trabalhar, marca, sinal e pacto. Aonde eles estavam, na tenda do Criador, na casa dele, o templo, trabalhando e fazendo a obra de Yahweh, buscando ele lá, e eles tinham um sinal, um pacto dentro da casa, porque cumpria a Torá, porque era Shavuot, Pentecostes, e é mandamento israelita que eles subissem a Jerusalém, em Jerusalém, para que eles fizessem um serviço, os homens. E eles estavam ali. Então, Bait, no paleo-hebraico, é uma casa, braço e mão, ou trabalho que se faz, o pacto. E na casa de Yahweh é onde se cumprem os mandamentos, que os levitas, Leuim, Kohanim, faziam serviço. E olha que interessante, Maseh Shilihim 1:15. E naqueles dias, Kefa se levantou no meio dos Talmidim, depois que desceu o Espírito Santo em Atos 2. O número dos que estavam juntos, Errad, os filhos dentro da casa, era em torno de 120, que é 12, quer dizer, as 12 tribos. E disse, aí eu coloquei aqui, 12 tendas dentro da casa de Yahweh, que é onde eles foram receber o Ruach HaKodesh. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram imersos nas águas. E no mesmo dia foram acrescentados a eles cerca de 3.000 pessoas. 3 representa a morte e ressurreição. Quando a Torá foi dada no Monte Sinai, em Shavuot, em Pentecoste, lá no Sinai, também foi na Shavuot, 3.000 pessoas morreram adorando o Cordeiro, o bezerro de ouro, que é o touro. E no mesmo Shavuot, no ano 4000, a partir do ano 4000, quando o Mashiach esteve aqui, 3.000 pessoas se arrependem lá dentro. Morrem e ressuscitam. Mas muitos dos que ouviram a palavra creram. E o número dos homens era em torno de 5.000. Foi aumentando os nazarenos, Netzarim. 5 representa os 5 que contém os livros da Torá. E aí você vê claramente que quem mora na casa do Pai, ele vai aprendendo a Torá. Ele vai recebendo o Espírito, o Ruach, o sopro do Criador. A família vai aumentando. As coisas, por mais que mais difíceis estão hoje, Yahweh vai nos preservando. Mas se você viver no modelo ocidental, matriarcal, matrimônio, se você viver no Egito, na cidade, trabalhando para Faraó e não trabalhando para ele, como que você vai preservar a tenda, a família da sua casa? Conclusão. Não deixe seu coração se perturbar. Deixa eu aumentar aqui. Não deixe seu coração se perturbar. Creia em Yahweh. Creia em mim também. Isso o nosso Mashiach falando. Na casa do meu pai existem muitos quartos. Se não fosse assim, eu teria contado a você. Eu vou preparar um lugar para você. Um quarto na casa de Yahweh. Por você, um filho, a semente, que tem o pacto da Torá em você. E quando eu for preparar um lugar a você, voltarei. Ele vai voltar. E o levarei a mim, até mim, para que onde eu estiver, você também esteja. Porque a casa do Pai, do lado, fica os filhos.
Bendito é o nome de Yahweh. Termino perguntando: você sabe para onde estou indo e conhece o Haderech? Yahushua disse: você sabe para onde eu estou indo e sabe o caminho. Você sabe o caminho que você tem que fazer para seguir esses mandamentos, seguir a vontade do Criador? Tem que saber. Não sabe? Ore e jejue. Busque. Não ouça e siga o que eu estou te falando por emoção. Busque a direção de Yahweh. Amém? Yohanan, João 14, 1-4. E termino. Por que será que o mundo lhe oferece outro modelo de casa? Selá, pense. Esse é o tipo de casa que existe hoje. O sonho do mundo moderno da cidade. Luxo. Ninguém aqui é contra nada de luxuoso, de próspero. Ninguém é bitolado aqui. Mas eles colocam isso porque não tem a Torá. É esse tipo de casa que as pessoas buscam? Ou é esse tipo de casa que o Criador habita? Tendas, ó. Tá vendo aí, ó? As tendas da família do patriarca. O lugar onde eles se reuniam para louvar a Yahweh, dançar à noite, fazer o fogo à noite. No meio do deserto, os filhos, as crianças, os servos. Agora isso daqui, o que leva isso daqui? Luxúria, mamon, ganância, snob, carro de 5 milhões. Tem irmão nosso aqui que projeta carro de 5 milhões de euros. Luxúria. O que adianta buscar tudo isso se não há o pai centralizado ali dentro e os filhos do lado do modelo? Você sabe onde ficava o banheiro dessas casas? Nunca dentro de casa. Você já viu porque nas casas antigas do seu avô, seu pai, sei lá, quem da sua família, o banheiro ficava do lado de fora? Aqui onde eu moro tem umas chácaras aqui embaixo que o banheiro é tudo do lado de fora. Porque Yahweh diz que o dejeto do homem tem que ser levado para longe do acampamento. E aí hoje os banheiros ficam do lado da cozinha. Tem um programa da Ana Maria Braga, se eu não me engano, do Gugu, na época, não sei, que levou Oscar Schmidt e mais uma pessoa lá e mandaram eles trazer todos os utensílios do banheiro para fazer uma análise no laboratório. E descobriram que na casa desses caras, que é assim, ó, só ricaço, existiam milhares e milhares de cloriformes fecais e eles não entendiam por quê, porque eles limpavam tudo. E o banheiro é só para usar o dejeto, para tomar banho é em outro lugar. Aí você fala, mas você é muito bitolado. Você quer dizer então que a gente tem que fazer casa assim e banheiro do lado de fora? Eu estou falando, irmãos, essa é a vontade do Pai. O modelo. Essa é a vontade de Yahweh. E hoje, essas casas germinadas, condomínios, apartamentos, casas no meio de cidades, como que a pessoa vai conhecer a vontade de Yahweh se nem o modelo da casa eles vivem mais? Estão entendendo, meus irmãos? E eu não sei se eu vou colocar um vídeo aqui, um pedacinho, só para você ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo pôr aqui, ó. Você tá vendo aí, né? Acho que eu vou pôr aqui, ó. Olha só. Os beduínos do deserto. A família construindo a sua tenda. As paredes, ó, que são as madeiras, né? A tenda. A lona, no caso aqui, deve ser de animal. Tá vendo? Não sei se você tá ouvindo, mas eu acho que dá pra... E eles vão estar montando, ó, a casa do patriarca.
onde Abraham fez isso, Yitzhak e Yaakov. Yaakov morava em tendas. E eles tinham um modelo dos céus. Aí você fala, os ciganos são paganizados? São, totalmente. Mas preservaram o modelo e até muitos ensinos da Torá que eles nem sabem, que eu já ensinei cigano e já conversei com eles, até palavra em hebraico eles têm. Todos os costumes da Torá, mandamento eles seguem sem saber por quê. Olha lá os pregos, ó, fixando no chão, ó, com as cordas, ó, as cordas firmes. E hoje a gente tem essas casonas lindas, maravilhosas, o sonho da sua esposa, o sonho do seu filho, mas não há Torá dentro dela. Não há, infelizmente, o boi, o patriarca. E eles vão levantando, amarrando, olha lá, dando sustentação à tenda, à família. Bendito é o nome de Yahweh. Aí a gente fez, coitado desse povo, mora tão, dá até dó, né, lá no deserto sem nada. Eles dizem da gente, que dó que vocês moram nesses lugares, dó. Entendeu? Olha só. Você vê que todos precisam da família ajudar a construir a tenda. Se não for errar de você, sua esposa e seus filhos, não adianta ter tenda dessa aqui, não ter Torá, não vai adiantar nada. Não ter os princípios da Torá. Olha lá. Aí tem um ocidental ali no meio, né? Visitando eles, ajudando, aprendendo a fazer uma tenda. Olha lá. A coluna do meio que é maior, irmãos, ela sustenta a tenda inteira. Depois vai expondo as paredes, os outros tendas do lado da esposa, ou das esposas, ou dos filhos, dos servos, e aí vai. Os animais, tem a tendinha. Você pensa que é fácil construir uma casa? Não é. Bendito é o nome de Yahweh. Olha lá. Tem que ter alguém ali no meio segurando, ó, pra ela não cair até ela estiver firme. Você sabe quem está no meio segurando hoje? A nossa tenda. E se não fosse por causa dele, nós estaríamos perdidos. Yahushua HaMashiach. Se ele não tivesse nos segurado, vindo, nós não teríamos lugar na casa do Pai. Ó. Bendito é o teu nome. Irmãos, acho que já termina. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Dar uma adiantadinha aqui. Depois de terminado, vamos para a casa. Esse é o modelo. O paleo hebraico há milhares de ensinos. Estamos impactados aqui no projeto, todos os homens, as famílias, as pessoas que vieram aqui. Acho que nós tivemos 40 pessoas quase no acampamento. E não abrimos para todo mundo porque é impossível, né? A gente dá mais prioridade para quem está no projeto. Mas teve 2 visitantes aqui, três visitantes de 3 estados diferentes, 2 estados diferentes. Esse é o modelo, irmãos. Onde você mora definirá o destino da sua vida. Bendito é o nome de Yahweh. Eu agradeço por estar aqui com vocês mais uma vez. Como disse, eu não fiz vídeo esses 3 meses porque é muito corrido. O projeto é outro, o foco é outro. Não adianta só ficar na internet. Já falei isso 1000 vezes, 10 anos eu falo isso. Que você tem que ter um projeto com pessoas do lado que te ajudem, que façam, que busquem. Porque senão você vai ficar a vida inteira virtualmente. Só vendo vídeo aí não vai mudar a sua vida. Muitos que me ligam só vivem disso. De vídeo
e não trabalham para a obra de Yah. Aqui a gente optou em pegar esse grupo que veio para cá, mudou para cá e cuidar deles. Então não tem mais como eu ficar fazendo bastante vídeo. Mas esse eu acredito que foi a vontade de Yah para você. Está na hora de você ser o boi líder da sua casa. Está na hora de você aprender sobre ser um patriarca. Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa noite. No nome de Yahushua HaMashiach, eu quero que você cozinhe sua cabeça, no bom sentido, para que você se incomode e mude a sua casa enquanto ainda é tempo, tanto de lugar como de organização. Como você vai fazer isso? Yahweh te abrirá o entendimento. Como ele vai fazer isso com a gente aqui? Só Yahweh para nos ajudar. Que essa mensagem alcance muitas pessoas. Nunca se esqueça que nós vivemos da obra missionária. Eu trabalho. E a obra missionária para o projeto das escrituras é www, vou pôr aqui, talvez muitos não conhecem, ponto verdadeiro nome. Você vai entrar nesse site, ó, que é o site nosso de 10 anos no mercado. Nós temos 5 livros que mantêm a obra missionária, que é a completa restauração da escritura, a restauração das escrituras. Temos a parte 1 da restauração das 2 casas de Israel, a parte 2, breve teremos a parte 3 e a última. Temos um fantástico livro do Pão Sem Fermento, Quem é o Messias Hoje, na visão israelita. E temos um livro também fantástico que é O Choro do Sentinela. Então você pode entrar nesse site e comprar um desses livros para te ajudar, tá bom? Mas se mesmo com escritura, com livro, você não mudar a sua casa, a restauração passará da sua semente. E você será mais um aqui na Terra. Eu não quero ser mais um. Eu tenho 47 anos e ainda tenho tempo para fazer algumas coisas. Espero que você também lute e faça. E se una com pessoas certas. Ore e peça discernimento. Vá ao mundo e faça discípulos, para que eles aprendam a morar na casa de Yahweh. Que o Criador do Universo te abençoe. Yahweh Tsevaot, no nome de Yahushua HaMashiach. Toda Rabá, e divulga esse vídeo, essas 2 partes. Shalom, shalom.